Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de hoje. Hoje nós falaremos sobre a Páscoa. Essa época especial do ano, essa época onde existe muita confraternização, onde muita gente se reúne. Porém, esse é um ano bastante atípico, né? A gente sabe dessa situação toda por causa do coronavírus. Então, esse é um ano onde as famílias estão um pouco mais isoladas. Mas Páscoa a gente lembra de coelhinho, a gente lembra de chocolate. Então, eu quero começar esse vídeo dizendo assim, não se preocupe, não tem nada de errado em ter coelhinho, em ter chocolate, essa questão toda cultural. Mas o ponto principal que eu queria ressaltar nesse vídeo é para que nós entendamos o verdadeiro sentido da Páscoa. Muito chocolate, coelhinho da Páscoa, ovinhos pintadinhos. E aí, é errado tudo isso? Não! Se você chegou até aqui achando que ia ter um vídeo super religioso sobre Páscoa, esquece, tá? Não tem problema nenhum. Essa questão dos chocolates, dos coelhinhos, etc. e tal, é uma cultura, tá? Não há erro em continuar com essa cultura. Porém, eu quero ressaltar muito, e eu acho muito importante a gente expor esse assunto aqui nesse vídeo, é que nós devemos de fato entender o verdadeiro sentido da Páscoa, o que realmente significa, o que está por trás da Páscoa em toda a sua essência, desde a Páscoa judaica, lá do Antigo Testamento, até a nova Páscoa que nós comemoramos com Cristo, nós os cristãos do mundo todo, ok? Então se liga nesse vídeo, vai ser muito interessante, curta, compartilha, não se esqueça de inscrever e deixar o seu like, valeu? Muito bem, então no vídeo de hoje eu vou começar com uma definição bem rapidinha sobre o que significa a palavra Páscoa, um fundo histórico sobre a Páscoa comemorada no Antigo Testamento pelos judeus e a Páscoa no Novo Testamento comemorada pelos cristãos. Eu gostaria de sugerir um estudo, um artigo, na verdade muito bom, que eu estou baseando boa parte desse estudo, é um artigo do saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, então você pode ir lá conferir, tem muitos outros artigos interessantes também. Muito bem, vamos lá. Então, a definição da palavra Páscoa. Páscoa é uma palavra que vem do hebraico, que significa Pesach. Essa palavra Pesach, traduzindo ao pé da letra, seria algo como passar sobre, ou passar por cima, passar por. Então, a Páscoa, no seu sentido judaico, ela tem origem quando Israel ainda era cativo no Egito. Era um povo que estava lá escravizado, digamos assim, pelos egípcios. Houveram as pragas. Só lembrando dos tempos bíblicos aí, as pragas, para que Faraó libertasse o povo de Israel, eles pudessem retornar à terra do Egito. Ele não aceitou e as pragas foram acontecendo. E aí finalmente chegou a última praga, que é a praga da morte dos primogênitos, ou a morte da primeira cria, ou dos filhos mais velhos de toda a criação, homens e animais. Então a preparação da Páscoa, de maneira bem resumida, era um povo deveria matar um cordeiro, tomar parte do seu sangue e aspergir sobre os umbrais das portas. E naquela noite, né, o anjo do Senhor passaria por toda a terra do Egito, mataria todos os primogênitos de toda a criação, incluindo das pessoas, como eu falei, dos animais também. E a casa onde estivesse com toda a preparação, com o sangue do cordeiro aspergido nas portas, esse anjo não entraria e não mataria os primogênitos. Dentro de casa, essa família deveria consumir esse cordeiro. Se fosse uma família muito pequena, ela deveria dividir esse cordeiro com outras famílias, mas o cordeiro deveria ser consumido inteiro e eles deveriam já estar preparados para sair, porque terminada essa noite, terminada essa grande perseguição, esse grande evento, né, nas terras do Egito, aí o faraó finalmente liberaria o povo para sair, só que como nós vimos na história antiga, essa saída não seria assim tão fácil. Mas esse momento ele ficou bastante marcado na memória de Israel, porque nesse momento, à noite, quando o anjo do Senhor passou, quando poupou a vida dos primogênitos de Israel que tiveram esse ritual do sangue do cordeiro aspergido nas portas, eles puderam sair. Então essa lembrança, né, essa lembrança da passagem do anjo do Senhor e da passagem deles por toda a terra do Egito também, é a principal tradição judaica para recordar a nossa Páscoa. E a Páscoa do Novo Testamento, nós entendemos ela plenamente na pessoa de Cristo, quando na última noite, né, na ceia, ele partiu o seu pão, deu aos seus discípulos, e nessa noite, quando ele foi traído, ele disse que haveria de morrer, haveria de passar o que passaria,
e que ressuscitaria. Então essa ressurreição de Cristo, ela representa essa nova Páscoa. É isso que nós comemoramos nesse domingo, o domingo de Páscoa dos cristãos. Eu vou entrar em alguns detalhes agora da história, com base no estudo do pastor Isaltino, e ao final tem um vídeo muito interessante que eu gostaria que vocês assistissem, falando sobre como foi esse momento final da Páscoa cristã. Muito bem, depois desse breve resumo do que foi a Páscoa judaica e do que foi a Páscoa cristã, vamos focar em alguns elementos da Páscoa. Nesse estudo eu quero focar em 3 elementos basicamente. O primeiro elemento é o cordeiro, o segundo elemento é o participante e o terceiro elemento é o sangue. O cordeiro deveria ser sem defeito e macho de 1 ano. Com 1 ano a gente entende que o cordeiro já está adulto de fato. Ele deveria também ser perfeito, um símbolo de Cristo que começou seu ministério aos 30 anos. Lembrando que 30 anos também é a idade que o hebreu alcança a sua plenitude física, conforme a sua cultura. E foi sem pecado. Ele deveria ser comido com pães ázimos. Ázimo é uma palavra que significa um pão sem fermento. O fermento no Antigo Testamento ele é o símbolo da corrupção, basicamente. Então tem que ser um pão incorrupto. O fermento não era químico, era comida azeda, ajuntada a comida boa para fermentá-la, e com ervas amargas, símbolo da amargura da escravidão, conforme o versículo 8. Ele deveria ser inteiramente comido e o que sobrasse seria queimado, um símbolo do sacrifício de Cristo, totalmente consumido em favor da humanidade. Por isso que Paulo chamou Jesus de nossa Páscoa, conforme a gente lê nesse texto aqui, de 1 Coríntios 5, versículo 7. O cordeiro ele simbolizava a obra de Jesus. Sua morte simbolizava a morte de Cristo por nós. Por causa do sangue do cordeiro na Páscoa, Deus passou por cima dos hebreus. Por causa do sangue de Cristo, Deus passa por cima de nós e não nos condena. O segundo elemento é o participante. A Páscoa ela deveria ser celebrada em família. Israel deveria se ver como uma comunidade e não como uma massa de escravos. Um símbolo da igreja que é uma família, a família de Deus. As pessoas deveriam comer preparadas para a viagem e apressadamente. Um outro simbolismo, eles eram peregrinos. O Egito não era o lugar deles. Da mesma maneira, um cristão compreende que é um peregrino nesse mundo. Nenhum de nós viverá para a semente. Todos iremos daqui. Eles tinham um destino, uma pátria. A igreja compreende que é peregrina e que temos uma pátria melhor, como lemos em Filipenses. A igreja compreende que é peregrina e que temos uma pátria melhor, como lemos em Filipenses 3, versículo 20 e Hebreus 11, versículos de 14 a 16. A Páscoa judaica lembrava aos judeus que foram estrangeiros no Egito e que Deus lhes dera uma terra. O cristão sabe que é peregrino nesse mundo e que Deus lhe deu uma pátria celestial. Jesus deixou isso bem claro, como lemos em João 14, de 1 a 6. Somos peregrinos em busca de uma pátria melhor. O terceiro elemento, o sangue. O sangue era a cobertura que salvava. À meia-noite houve juízo sobre o Egito, mas onde houvesse o sangue na porta, haveria salvação e não juízo. Simbolizava o sangue que Cristo derramaria na cruz para nos livrar do poder das trevas e da condenação eterna, como lemos nas seguintes passagens, João 8, 34 e 36 e 1ª Epístola de João, capítulo 1, de 7 a 9. O sangue do cordeiro derramado e aspergido nas portas das casas dos judeus significa que eles estavam cobertos. Deus passaria por cima da casa e não a julgaria. Da mesma maneira, quem está coberto pelo sangue de Cristo crê no seu sacrifício na cruz por nós, está coberto e não será jamais julgado, conforme João 3, 16 e 17. O sangue do Cordeiro de Deus nos cobre do juízo divino.
este Jesus que é chamado o Cristo. Crucificai-o! Crucificai-o! Estou inocente do sangue deste justo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eis a tua mãe. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Eu gostaria que você levasse com você esse ensinamento para o resto da vida. Não sei em que ponto da caminhada você se encontra, se você é uma pessoa que já conhece a Cristo, se você é uma pessoa que nunca o conheceu, ou se você é uma pessoa que já o conheceu, mas em algum momento da vida você se desviou. Eu gostaria de que você aproveitasse esse momento para ter uma oração sincera, ter um encontro sincero com Cristo. Eu tenho certeza que Ele é fiel, Ele é justo para compreender tudo aquilo que você passou. Eu não sou eu que estou aqui para julgar a condição de ninguém, mas o Senhor sabe o que você tem passado, o que a sua família tem passado. Então eu peço nesse momento para que você reconcilie-se novamente com Cristo, que você retorne a esse caminho, que é o caminho maravilhoso. Não é o caminho da igreja, não é o caminho da instituição igreja, mas o caminho do encontro verdadeiro com Cristo. A gente sabe que a igreja é algo importante na vida das pessoas, mas a igreja ela é constituída de pessoas, né? A gente tem o costume de chamar o templo de igreja, mas na verdade a igreja somos nós somos a igreja. E é importante nós nos reunirmos em comunidade, mas o essencial, o principal é que você restabeleça essa comunhão de volta com Cristo, para que o amor de Cristo te restabeleça com as outras pessoas também. E aí você possa realmente fazer parte de uma família, de uma comunidade cristã que possa te receber, que possa te abençoar. Desejo ricamente que Deus abençoe a sua vida, a vida de toda a sua família, e desejo a toda a família uma excelente Páscoa. Lembrando que o chocolate e os coelhinhos estão liberados, mas nunca se esqueça o verdadeiro sentido da Páscoa. Grande abraço e até o próximo vídeo. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus.